Jornada Autismo nas férias. Vamos começar nossa aula sobre avaliação, uma aula tão esperada, né? Porque todos os pais ficam desesperados com essa questão assim, tá, eu tenho que ensinar meu filho, mas ensinar o quê? E aí todo mundo fica procurando checklist para saber as necessidades deles, e a gente vai falar toda essa questão também sobre esses checklists e os cuidados que nós temos que ter com eles, ok? Então vamos lá. Primeira avaliação que tem que ser feita não é da sua criança. É sua, é entender você, porque você é o suporte do seu filho, da sua criança, do seu adolescente. Quando a gente fala sobre autismo, níveis de suporte, nós estamos falando justamente de quanto a gente precisa se dedicar a outra pessoa, em tempo, a magnitude desse suporte. Então, nós temos que olhar essa rotina, porque se está muito pesado para você, não adianta a gente exigir uma tarefa muito maior para que você ensine a sua criança. Outra, você trabalha o dia inteiro e você tem um tempo à noite, um tempo de manhã, na hora do almoço, tem que fazer parte desse contexto, essa aprendizagem. O nosso primeiro objetivo é reduzir esse suporte, ou seja, dar habilidades que permita você pensar em outras coisas, desenvolver outras coisas. Então a gente vai ver o que é prioridade nesse momento, vendo toda essa interface, você com o seu filho. Então nós vamos começar com essa avaliação, esse entendimento. Infelizmente, gente, muitas clínicas não fazem isso, muitos terapeutas não fazem isso, só olha a criança. O pessoal acha que aba, isso é aba, nós temos que olhar só para a criança, porque é individualizada, pessoal. Gente, essa criança, esse adolescente está dentro de um contexto. Vamos lá, entender uma questão que é muito importante antes de a gente falar sobre as avaliações. Quando a gente fala sobre análise de comportamento aplicada, nós estamos falando sobre comportamento. E comportamento é o quê? Aí a pessoa fala assim, comportamento é bater palma, comportamento é falar. Não, peraí, comportamento não é isso. Por incrível que pareça, não é isso. Comportamento, ele compõe uma resposta, o que vem antes dessa resposta, o que vem depois dessa resposta, que faz essa resposta acontecer mais vezes ou menos vezes, e algo que permeia tudo isso, que motiva mais ou menos de tudo isso acontecer. Então, tem algo nesse meio que potencializa essa resposta acontecer mais vezes ou reduz. Tem algo no meio que potencializa essa resposta simplesmente acontecer ou não acontecer. Vamos pensar. Exemplo clássico. Estou com sede. Me apresenta um copo com água. Qual é a probabilidade? É alta ou é baixa de eu tomar água? É alta. Então, antecede eu ver um copo com água, eu tomo água, a resposta, e nesse contexto de ver o copo com água, eu me sinto saciada, de pegar, aumenta a probabilidade disso acontecer novamente. Mas digamos que eu tenha tomado 2 litros de água, assim, há pouco tempo atrás, e me apresentam um copo com água. Eu vou olhar assim, eu tenho sede durante o dia, mas nesse exato momento eu não estou com sede, estou saciada. Então, quando nós falamos sobre análise de comportamento aplicado, existe todo um contexto envolvido. E tem mais do que isso. Eu acabei de mostrar para vocês o que a gente chama de unidade de aprendizagem. É uma unidade. Então, tem a unidade que antecede a resposta, a consequência e toda essa motivação que permeia esses 3 termos, que esses termos são chamados de tríplice contingência, e a gente tem tudo isso daqui, essa infraestrutura em volta que motiva cada coisa dessa acontecer, cada contingência dessa estar presente. Ok. Mas vai além, tá, gente? Nós temos essas contingências aí que eu estou falando, mas o comportamento, ele não é algo hermético, do tipo, aconteceu esse fato e não tá, não, são vários comportamentos. Então essas unidades, elas são várias unidades se interligando, porque a vida é assim. Eu tô aqui falando, daqui a pouco eu vou lá lavar minha louça, vou limpar o chão, vou fazer meu filho dormir, enfim.
Vou fazer um bando de coisa. A vida é uma cadeia de tarefas. Eu vou tomar banho, tem todo o planejamento, eu vou fazendo todas as etapas para tomar banho, que são vários comportamentos. Então o comportamento ele pode ser subdividido em comportamentos maiores ou entender um comportamento de forma ampla. Por que isso é muito importante? Porque para avaliar, a gente tem que saber o que nós estamos avaliando. A gente tem que saber se a gente está avaliando esse componente grande ou se a gente está pegando um recorte para enxergar. Muitas vezes a gente vai ter que reduzir cada vez mais esse recorte para entender a habilidade dos nossos filhos. Por quê? Às vezes a gente fala assim, seu filho fala? Não fala. Tá, ele não fala. Então a gente vai começar, não, ele fala, mas ele fala pouco. Não, peraí, mas como ele fala? E aí a gente vai começar a recortar isso para entender como é que é essa habilidade dele de falar, dentro desse contexto. Seu filho fala sim. Quando você vai ver a criança, ela só repete o que os outros falam. Ela não sabe pedir, ela não sabe solicitar, ela fala um bando de palavra, mas ela não sabe se comunicar através da fala. Então, nós temos que entender todo esse contexto. E aí, nessa questão, nós temos avaliações que são diretas e avaliações que são indiretas. As avaliações indiretas são feitas por checklists, perguntas, não é um teste direto, não é trazendo elementos para que esse comportamento aconteça, não. Então, a avaliação indireta, ao mesmo tempo que ela pode ser muito rápida, ela pode ter desvantagens muito grandes também, porque você vai perder elementos nesse processo avaliativo. Então, ao mesmo tempo que você tem uma avaliação que ela pode ser mais rápida, ela pode também não propiciar certos elementos. E aí, gente, nesse contexto de avaliação, nós temos que ter muito cuidado que muitas clínicas, por exemplo, usam só as avaliações indiretas como a avaliação. Usam a avaliação indireta como a forma de avaliar a criança. Faz ali um checklist com os pais, uma avaliação ali de 1 a 2 horas e acha que avaliou todo o repertório da criança. E não é bem assim que se faz. Outra questão também sobre as avaliações indiretas, as avaliações diretas, né? Quando a gente vai usar avaliações diretas, existe desde a gente usar instrumentos de avaliação para nos nortear nessas avaliações. Então, nesse caso, tem o Denver, né, que todo mundo já deve ter falado sobre o checklist do modelo Denver. Nós temos, por exemplo, os marcos de desenvolvimento da caderneta de vacinação, que você pode simplesmente preencher ali, ou você pode usar isso para testar com a sua criança no ambiente. Então, quando a gente fala direto, é porque a gente está testando mesmo, a gente está olhando esse comportamento nesse recorte de tempo. E aí tem, por exemplo, o VibiMap, que é muito usado nas clínicas, nós temos o Ables, nós temos diversos, PIC, AFOS, e aí segue para vários protocolos de avaliação. Aqui, gente, o que eu vou pedir para vocês são pais, vocês têm uma amostra comportamental muito grande, então, a princípio, como tem uma celeridade aqui, façam de forma indireta, respondendo com muita calma. O que ficar na dúvida, vocês vão fazer uma marcação, vão botar a ficha lá em anexo dentro da comunidade, né, dentro da Liga Autismos, dentro da aula, então vocês vão baixar esse material e vão estruturar essa avaliação direta, pensando nesses termos de que é o que vão preparar, o que vem antes, o que está no meio, o que está depois. Então, é justamente essa composição. Quando nós falamos nos pais, nas avaliações para pais, como eu falei que é o primeiro passo, eu quero entender para vocês sobre como é que vocês lidam com comportamentos desafiadores dos seus filhos. Então, vamos lá pensar nisso. Qual é o seu repertório emocional quando você vai lidar com um comportamento desafiador do seu filho? Como é que é seu repertório comportamental? Ou seja, como é que você age? Qual é a sua rede de apoio nesses momentos? Quais são as suas qualidades e as suas dificuldades quando vem um comportamento disruptivo? E quais são as qualidades e dificuldades que você percebe na sua rede de apoio? Então, assim, eu como esposa, eu tenho as minhas facilidades, minhas dificuldades, e aí eu vejo meu marido. O Elias, ele tem as potencialidades e as dificuldades dele com os comportamentos desafiadores do Aquiles.
E essa questão que eu quero que vocês enxerguem. É muito legal a gente enxergar o que o outro tem de potencial e que a gente pode aprender na hora de lidar com um comportamento desafiador. Quando vai ensinar uma habilidade nova, a mesma questão, essas mesmas perguntas. Quais são suas potencialidades, suas dificuldades quando você está ensinando? Qual é o seu repertório emocional do tipo, ai, cansei. Do tipo, tá ensinando o menino a usar sapato sozinho. Tentou 3 vezes no dia assim, ai não, hoje não, vai ficar para amanhã. Ou você persiste mais. Quem na sua casa persiste mais no ensino de certas habilidades? Mapeamento, eu quero saber como é que tá a sua rotina, então assim, na verdade, você tem que saber como é que tá a sua rotina, seu estado emocional, se você tá cuidando da sua saúde, se não tá, porque assim, digamos, você esteja com sobrepeso, você tá com muitas dores no corpo, você sente aquela respiração mais ofegante para fazer qualquer coisa, então é difícil para você. Então, pensando em todos esses aspectos, você tem que enxergar suas potencialidades, suas dificuldades aqui também. E aí, disso tudo, quando nós vamos pensar no aprendiz, nós temos toda uma interação entre a gente tem que ver toda a questão de idade também, compatibilidade para saber avaliar. E são vários eixos aqui, né? Autocuidado, autorregulação, os interesses, a flexibilidade, como é que tá a questão sensorial, como é que pede as coisas. E quando eu falo pede, por exemplo, tem muitos autistas, gente, que você vai falar assim, ele é nível 1 de suporte, ele conversa muito, ele fala muito, mas ele chega e fala assim, você tá comendo uma coisa, nossa, isso é muito gostoso, mas não pede. Ele fica lá olhando uma coisa que ele quer, mas ele não pede. Ele tem dificuldade nessa questão de pedir. Ele fica só olhando, mas ele não consegue pedir diretamente. Ele tem dificuldade de nomear as coisas que passam por ele. Então, sentimentos, sensações, dores, por exemplo. Também tem dificuldade na troca de turnos, então eu tô conversando, aí você fala uma outra coisa. Não é raro você pegar um autista nível 1, que ele fica lá esperando o outro falar. Aí o outro falou, ele nem faz o conectivo do tipo, nossa, que interessante isso que você me trouxe, eu vou refletir sobre isso. E entra com outro assunto, eu queria aproveitar e falar isso, não. Ele espera você falar e ele muda de forma abrupta. Então, essa troca de turnos é muito importante ensinar e nós, na fichinha, tem essas avaliações para que vocês se norteiem. Mas não tem a idade do meu filho tem 24 anos, eu queria avaliar. Nós temos uma compatibilidade, por exemplo, 24 anos é esperado um repertório extremamente sofisticado. Se seu filho não tem esse repertório sofisticado, você vai voltando ali nas fichas em busca do que é compatível com ele. Você vai fazer a imitação, como é que é a performance de imitação dele, a performance visual, a performance de ouvinte, né, de ouvir e tomar decisões em relação a isso, e sempre pensando no que é esperado para cada idade. Então, vocês vão olhar essas fichinhas. Então, quando a gente vai avaliar, a gente tem que olhar as preferências da pessoa, os interesses, olhar também toda essa relação da família com esses interesses e preferências, porque, por exemplo, a criança adora um brinquedo que faz um barulho horrível e a família fica alucinada. Então, pensar sempre nessa compatibilidade também. Olhar os interesses também de vocês. O que faz você feliz também com sua criança, com seu filho, com seu adolescente. Essa rotina da criança com a rotina dos pais, o repertório da habilidade de manejo. Então, nós vamos vendo essa questão, essa compatibilidade. E aí, ver também questão proprioceptiva. Então, como é que essa criança, ela se vê no meio. Então, ela se esbarra muito nas coisas, ela tem uma segurança gravitacional, então tá no pula-pula. Chega outra pessoa pulando também. Ela não consegue ficar nesse pula-pula, por exemplo. Ou vai numa rede, balançar, não. Tem que estar sozinha porque outra pessoa mexe com essa segurança gravitacional dela. Sensorial tátil. Então ela tem mais sensibilidade. Questão de escovar os dentes, por exemplo. Não consegue escovar o dente porque cada vez que tenta escovar o dente vai piorando só, não melhora. Então, nós fazemos essa avaliação de olhar esse repertório, mas sempre compatibilizando, porque a gente está falando sobre autismo aqui.
A gente está falando sobre autismo, então a gente sempre tem que ter esse olhar para as questões do autismo. Lembrando sempre também que o autismo é extremamente comórbido com outros transtornos, como o TDAH. Então a gente tem que olhar questões atencionais, questões de concentração, memória de trabalho, trazendo também a questão da deficiência intelectual, que tem uma alta correlação com autismo também. Então sempre quando for avaliar tem que olhar esses aspectos. E aí, dessas avaliações, olhando toda essa questão, nós vamos olhando essa interface autismo, comorbidades, esses repertórios, e tem uma visão que é muito importante, gente, é quando a gente vai pensar em avaliação, são as habilidades que permitem abrir portas para novas habilidades, que a gente chama de habilidades cúspides. Então, leitura é uma habilidade cúspide, a gente começa a ler e a gente começa a acessar muito mais informação. Você pega ônibus, você aprende, por exemplo, uma habilidade nova, lendo. Quantas coisas a gente leu na internet que a gente aprendeu habilidades novas só lendo? Então, a leitura dá muitas possibilidades, tem uma habilidade cúspide, mas se não tem pré-requisito, que é outro item que tem que se olhar, você olhou, meu filho precisa fazer isso, ok, ele precisa, mas ele tem pré-requisito? Então, a gente abre uma árvore para trás para olhar o que ele tem. Então, por exemplo, apontar, ele tem o controle motor dele, motricidade fina, motricidade grossa, o core, a postura dele é adequada, a relação dele mão-olho, ele tem essa coordenação mão-olho para apontar, ele tem um entendimento dos gestos, ele consegue aprender imitando, que isso pode ser um facilitador ou não, a gente tem que mostrar fazer um movimento bonitinho para ele conseguir fazer. Então, uma série de exemplos em relação a isso. No momento que nós vamos compreendendo essa questão do habilidades que abrem portas, habilidades, os pré-requisitos que propiciam o surgimento dessa habilidade, se ele tem, e as habilidades que são aprendidas de forma não direta. Então, por exemplo, eu estou aprendendo a fazer um bolo. E aí, eu vou contar uma história da minha casa, gente. Na minha casa, lá em casa, só eu aprendi a fazer bolo direito. Porque minha mãe não tem paciência de jeito nenhum para fazer bolo. Porque bolo requer paciência. Bolo requer você seguir exatamente os passos bonitinho, sabe? Você não pode ficar inventando moda muito, não, se você não souber o que você está fazendo. Então, você tem que seguir toda aquela... E outra, você coloca no forno, você não pode ficar abrindo o forno o tempo todo. Você tem que deixar lá no forno bonitinho, acompanhar a temperatura até ele assar. E aí, quem tem muita pressa não consegue. Minha mãe, por exemplo, ela fica louca para comer logo o bolo. Ela fica agoniada. Ela, não, gente, eu quero comer logo esse bolo. Pudim da minha mãe, por exemplo, nem na água ela coloca. Ela coloca pudim direto ali. Fica bem gostoso, gente. Não é pudim, é uma outra coisa. Mas fica uma delícia. Fica todo crocante. Mas é porque ela fala, não, gente, ficar horas e horas no forno. Não, come esse pudim logo. Então, assim... Isso daí é uma habilidade que é desenvolvida. Ela tem essa habilidade para muitas outras coisas, ter essa paciência e tudo, mas para fazer pudim bolo ela não tem não. Eu, por exemplo, já tenho essa habilidade, eu consigo me segurar, eu falo, não, vou esperar um pouquinho para comer. Mas uma habilidade que eu não tenho é esperar esfriar. Eu sou danada para queimar minha boca com coisa quente. Então vocês estão vendo? Esses detalhes, a gente vai pensar numa criança pequenininha sobre controle inibitório. Se ela tem um cérebro, por exemplo, que já propicia ter um outro transtorno, que a gente já sabe que o autismo é muito comum ter TDAH também, então esse controle inibitório fica mais difícil, e aí não necessariamente vai fechar o diagnóstico de TDAH, mas às vezes tem alguns genezinhos ali que propiciam essa questão dessa dificuldade do controle inibitório, deixa a pessoa mais hiperativo, não fecha tudo. A questão atencional tá legal, mas a questão da hiperatividade e impulsividade tá lá bombando. E aí, gente, complica, né? Pensando nessa questão, nós temos que trabalhar atividades, às vezes, num passo a passo com a nossa criança. Por isso que se avaliar, não adianta a gente avaliar apenas o comportamento do tipo faz ou não faz, ou faz na maioria das vezes. Não, é muito mais do que isso, a gente tem que olhar
a latência da resposta. O que vem a ser a latência? Você chegou pro seu filho e falou assim, caiu um negócio no chão. Ele viu, você pediu, filho, pegue o copo do chão. Aí passa 5 segundos, ele pega o copo e leva. 5 segundos é muita coisa. Bora contar, conta comigo, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, 5 segundos é muita coisa. Então, quando nós pensamos em intervenção, quando nós pensamos em avaliação, a gente tem que olhar esses aspectos. Atenção, se teve, na hora que você pediu as coisas que você está testando, se teve manutenção da atenção, se você precisou dar uma ajuda, como foi a memória de trabalho, conseguiu gravar todos os passos, todas as etapas, prestou atenção, como é que foi a performance visual ali, como é que foi essa performance auditiva dependendo do que você está avaliando, esse tempo de resposta, como é que foi, qual foi a qualidade desse movimento, do que é esperado. Teve muita variação do movimento durante as vezes que você pedia? Então, todos esses itens são extremamente importantes para a gente entender essa correlação com outro transtorno. Então, quando você vai pedir coisas simples para o seu filho, porque tem que ser coisas do dia a dia, você está ali, que é um treino que eu faço muito com Aquiles, muito, porque eu acho necessário ele aprender coisas para cuidar da casa. Então, a máquina de lavar roupa, toda vez que eu vou lavar roupa, eu levo Aquiles junto comigo para separar as roupas, para colocar dentro da máquina. Então, isso exige muita coordenação motora. O meu filho é uma criança que tem vários transtornos. Ele não é só autista, ele tem TDAH, transtorno motor, ele tem deficiência intelectual, ele tem várias questões associadas. O Aquiles exige mais repetição. Sabendo disso, sabendo que ele tem uma maior latência de resposta, uma dificuldade na memória de trabalho, dificuldade na manutenção da atenção e concentração, hiperatividade, impulsividade, dificuldade de flexibilizar certas atividades, eu tenho que dar mais suporte. E essa é a próxima aula, sobre dicas e ajudas, como você tem que dar para sua criança em certos momentos. Então, pensando nesse raciocínio, quando nós vamos avaliar, esses aspectos, eles também têm que fazer parte da avaliação. E aí, esse tipo de avaliação, gente, senta e chora agora. Se você não está sentado, senta agora. Raramente é feito nas clínicas. Olha, eu conheço, são algumas clínicas que eu acompanho, são pouquíssimas clínicas que eu conheço que fazem avaliação dinâmica e fazem de forma adequada ainda, porque não adianta só fazer. Fazer de forma adequada não é fácil. Quando você faz uma avaliação dinâmica, gente, você não precisa. Se você fez uma boa anamnese, se você fez um bom encontro com os pais, fez aquelas perguntas mais importantes, a sua avaliação ela não vai ser extremamente longa, mas ela vai ser muito focal. Então, com algumas horas, você já tira muita resposta. Você já entende mais essa criança, depois que você fez uma boa conexão também, né? Porque não basta simplesmente achar que você está avaliando, sendo que você não tem nenhum relacionamento. Outra coisa que eu gosto muito é treinar os pais para avaliar. Então eu faço um treinamento direto com os pais, treino eles, que é treinamento parental, para eles avaliarem a sua criança. Esses daí são os que têm melhores respostas. E aí o que eu gosto é de usar o sistema com bugzinho no ouvido. Então peço para colocar câmeras escondidas que a criança não veja, de preferência que não seja celular, porque as crianças usam muito, infelizmente, o uso de celular é muito exacerbado, né? Por várias questões, não é julgamento, mas é por estar muito intenso ultimamente o uso de celular. Então é só uma anotação aqui. Então, às vezes eu peço para usar câmeras, webcam, ou aquelas câmeras de vigilância, sabe, de criança que usa muito que ficou na gaveta depois de um tempo, e aí me manda essas filmagens para que eu possa analisar junto. Se possível, eu gosto de assistir tudo ao vivo. Então, eu peço para os pais usar um fonezinho de ouvido. Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo acessar fácil o meu. Vou pegar aqui. Não estou conseguindo acessar fácil. Consegui. Aqui, ó, meu fone de ouvido, vou mostrar para vocês. Existem vários modelos e tudo. Que é fone Bluetooth, gente. Aqui, ó. Fonezinho Bluetooth
colocou no ouvidinho, ligou ali no celular, deixa uma câmera ali, e aí enquanto ele vai manejando, eu vou falando algumas coisas para ele fazer, para ele tentar, testar, e aí são alguns olhares. Depois que passa tudo, eu fiz as minhas anotações, a gente faz uma breve reunião, conversa um pouquinho, eu peço para ele dar um olhar dele do que aconteceu, conversamos, consolidamos isso num relatório avaliativo. É incrível, gente. Eu acho que assim, é o ápice quando a gente consegue ensinar os pais a avaliarem. Porque você ensina ali uma ou outra coisa, o resto deslancha, sabe? A conversa vai para outro nível. E ele se entende mais também, ele entende melhor as suas limitações, e é isso que eu quero para vocês. Eu quero que com esse curso seja a primeira porta para que vocês compreendam muitas outras coisas. E sim, gente, dentro da Liga Autismos Premium, tem cursos que são muito mais profundos nessa parte avaliativa, tá? Aqui é uma introdução da parte avaliativa. Então, desde os comportamentos disruptivos, desde a questão de olhar um repertório de forma mais ampla, comportamentos interferentes, né? Avaliação de preferências, tudo isso tem dentro da Liga Autismos Premium. Aqui eu estou trazendo um panorama geral das avaliações. É um panorama que nós vamos enxergar, saber as suas necessidades. Mas para aprofundar tem que olhar esses cursos que são mais profundos. Ok, feita essa avaliação, entendido, você fez as suas avaliações, entendeu o contexto da sua criança, do seu adolescente, as necessidades, vai estar lá as fichinhas, né, em anexo. O que você vai fazer? Vai transformar isso num plano. Então, esse plano, gente, pode ser um plano breve, não precisa ser um PEI daquela forma super estruturada. Eu tenho um curso dentro da Liga Autismos Premium que se chama Construindo PEI. Ele é um curso para profissionais, mas pais também podem fazer, né? Ele é um curso muito, muito profundo. Então eu trago o que a ciência traz de como deve ser construído um plano de intervenção com base na aba. Então nós encerramos um dos grandes pilares aqui da nossa jornada. Vamos seguir com a aula sobre dicas e ajudas, depois a questão de como corrigir erros. Erros vão acontecer, conforme você vai retirando essas ajudas, erros vão acontecer e tá tudo bem. Como também falar sobre como você incentiva a sua criança, seu adolescente a aprender cada vez mais, que são os esquemas de reforçamento. Passou essa etapa, vamos falar sobre o processo de volta às aulas. Como depois que você avaliou, entendeu todo esse contexto, está aplicando já dentro de casa, você vai apresentar a sua criança à sua escola. Isso vai facilitar muito a vida do professor, vai ajudar ele a desenvolver o PEI. Muitas vezes, o professor não consegue desenvolver um PEI direito da criança, do adolescente, porque não tem uma avaliação prévia. Então você já vai estar levando essa avaliação para ajudar, vamos ser amigo desse processo, né? Amigo dos professores dentro da escola. Seguindo em toda essa questão, né? Nós vamos falar sobre leis e, propriamente, para finalizar, falar também sobre a questão do programa de ensino individualizado. Então, falar sobre o PEI. Passou essa outra fase, nós vamos entrar em outra parte da nossa jornada, que é uma parte super especial, com conteúdo exclusivo. Vocês estão vendo como é densa essa nossa jornada de conteúdo, né? É muito conteúdo aqui. Então, vamos lá seguir nos nossos estudos e até mais!